Como é que foi esse negócio aí? Como é que foi para aquele cara que te metia porrada? Como é que foi para chegar até ele? Porque tem candidato que não vai. Ele diz assim, não. Tem pré-candidato que diz, não, esse aí falou de mim demais, me bateu demais. Enfim, como é que foi essa trabalheira aí para chegar e trazendo um a um? Porque de um tempo para cá a gente sentiu assim um apaziguamento, né? Eu vou te falar que, para muitos que não sabem, né, quem é do grupo nosso político e convive comigo sabe, o Pierre era o vereador mais próximo de mim. Era aquele que ia na minha casa, que eu recebia na minha casa, que ele me recebia na casa dele, que estava mais ligado diariamente conosco, né? E eu sempre tive uma amizade com muito respeito, com muito carinho com o Pierre. Lógico que nós fomos para uma disputa, né? Nós estávamos disputando espaço. E numa disputa, os ânimos se acirram, né? A gente está falando de política, que você mexe muito com o coração, com a emoção. Mas esses ataques nunca partiram de mim com o Pierre, nem de Pierre comigo, né? A gente tinha um time grande que torcia tanto por Pierre quanto por mim, que usavam das armas que achava que tinha que usar. Mas a nossa referência sempre foi de muita lealdade, de muita tranquilidade um com o outro. Eu senti que Pierre não tinha obrigação de ser prefeito. Ele seria candidato a prefeito se ele tivesse viabilidade. E a mesma coisa comigo, né? Eu não tinha, sabe, um tesão em ser prefeito naquela... Não, eu queria apenas a continuidade do grupo. Eu queria que tivesse um candidato competitivo, que tivesse condições de ganhar a eleição e que continuasse o nosso trabalho. Você pegar 7 anos de muito trabalho, porque a gente se dedica a essa cidade todos os dias, Gonçalo. A gente abdica muitas das vezes da nossa família, do nosso lazer, para estar fazendo um bem coletivo, né? E eu queria dar essa esperança para as pessoas e que o trabalho iria continuar. Que o trabalho que a gente vem desenvolvendo nessa cidade é tudo aquilo que a gente imaginava, é as mil maravilhas? Claro que não. Mas a gente faz com muito esforço, com muita dedicação e com muita seriedade política. E a gente precisava ter um candidato que desse continuidade a esse trabalho. E eu deixei muito claro, quando o Pierre propôs fazer o acordo da pesquisa, falei, sem problemas nenhum. Como é que ficou a pesquisa? Na época, o Pierre que fez, inclusive, né, Pierre? A gente já tem uma outra pesquisa depois dessa, mas na época a gente... Pierre, como é que ficou a... Rapaz, a disputa foi... Acirrada? Acirrada. Assim, a pesquisa, o acordo, claro, partiu de fazer a pesquisa. Eu acho que é isso que a gente aprendeu na política. Você tem que monitorar ela mesmo 24 horas, senão você não é político. Uhum. Se você achar que a política é só levar ela no banho-maria e não respeitar a oposição, não respeitar os adversários, não respeitar as pessoas, você não consegue caminhar. E quando a gente fez a pesquisa, deixei até a direção do Dr. Renato a conduzir esse processo, né? E ele foi para cima, a gente fez a pesquisa. E ali no momento, juntando eu e o Guerra, a gente passa de 65%. Né? Então, aquilo ali foi uma disputa muito calorosa, mas, claro, eu venho monitorando o cenário desde o ano passado. Né? Mesmo o Ronildo fazendo pesquisa, o Estado fazendo pesquisa, mas eu, Pierre... Aí eu te pergunto, teu percentual... Pega 100% aí Guerra 51, Pierre 49... Guerra ficou com porcentagem de 38,5% e Pierre 27,9%, se eu não me engano. Uhum. Mas essa pesquisa foi feita anterior, para todos. Não foi feita uma pesquisa só para os... A gente fez, botamos todo mundo, a espontânea, e fizemos depois, teve uma pergunta direcionada. Dentro da pesquisa, dentro da pesquisa, um campo que dizia. Se os candidatos for Pierre e Guerra, em quem você votaria? Né? O Guerra ganhou a pesquisa, foi um dos critérios, e também na espontânea... Aí o Guerra ganhou de quanto? Guerra ficou com 39% na direcionada e Pierre ficou com 27,9%. E o outro percentual foi indeciso? Os outros percentuais... Não, nessa pergunta ali ainda não tinha um candidato. Né? 30 e poucos % da intenção de voto, não sabia em quem votar ainda. Foi uma pergunta direcionada. Ficava em dúvida entre Pierre e Guerra, não preferiu se manifestar. Agora, no geral, na pesquisa geral, o Guerra vem liderando. Eu fiz uma em janeiro. É isso que eu ia comentar. E eu fiz uma agora de março, né? E o Guerra sempre esteve à frente. A pesquisa, ela é um retrato do momento. Né? É uma pesquisa eleitoral de momento. Se a eleição fosse hoje, aquela pesquisa ela representaria de fato o sentimento da população, né? E desde 2022
Final de 2022 a gente vem liderando todas as pesquisas. E uma coisa que passa um recado muito claro, né, é que depois, tanto no início, quando ainda existiam 2 pré-candidatos, Pierre e Guerra, e agora, com o sentimento de unidade do nosso grupo, a gente vence a eleição com sobra, de acordo com as pesquisas, mesmo diante de uma oposição ou dividida, ou unida, e não importa o cenário que a oposição venha. O recado da população está dado nas pesquisas. O que a gente tem que fazer é trabalhar de forma muito séria, de muito competente, botar o pé no chão, ouvir as pessoas, visitar as pessoas, para que essa pesquisa se concretize em voto. Guerra, daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta sobre número de pesquisa, até porque o Ronildo ficou devendo que sairia a pesquisa e muito em breve uma pesquisa registrada no TRE e tal. E daqui a pouco eu vou te perguntar. Mas eu vou te fazer uma pergunta que eu entendo que é muito difícil de responder. Porque... Você não precisa ter receio de perguntar nada. Eu não é um receio, porque eu entendo o interlocutor nessa questão. É difícil de responder porque é um cenário se projetando para o futuro. Sim. E aí na política não vai saber como é que vai estar amanhã. Mas em uma situação hipotética, que o pessoal pergunta, uma situação hipotética. Agora vocês, conforme as pesquisas que vocês vão revelar, estão pontuando bem. Mas supomos, chega na convenção, lá na convenção, próximo da convenção, as coisas não estão tão bem. Guerra não está pontuando tão bem com o Pierre. E aí tem vários pré-candidatos por aí, trabalhando também. E em um cenário não tão favorável, existe a possibilidade de um outro vice, ou esse casamento é até que a morte os separe, como diz o ritual da Igreja Católica? Guerra, eu só sou candidato com Pierre de vice e com apoio de Ronildo. Acho que política se constrói com confiança. E eu dei a palavra para esse cidadão, para Pierre, de que ele seria o nosso vice e que a gente cumpriria o acordo nas pesquisas. E eu dei a palavra para Ronildo que não existia candidatura de Guerra se não existisse o apoio de Ronildo e de todo um grupo político. Então eu só sou candidato se eu manter a minha palavra de lealdade, de correção com esses 2 cidadãos aqui, Pierre de vice e Ronildo me apoiando. Então isso é uma situação resolvida. Resolvidíssima. Entendeu por que eu digo que é difícil? Mas me parece que não foi difícil responder. Me surpreendeu. Porque você projetar um cenário para o futuro, dizer assim, como seria possível que lá no futuro... Mas, é possível que lá no futuro... Com que cara, Gonçalo, eu iria pedir voto para as pessoas, eu iria me apresentar para as pessoas, se o meu primeiro compromisso público no dia 2 de dezembro, quando a gente fez aquele título de cidadão penalvense, foi passar para as pessoas e fazer um compromisso com elas de que eu seria ou candidato a prefeito ou candidato a vice e que teria Pierre compondo a chapa comigo. É porque lá na frente o que acontece às vezes é que assim, vocês são uma dupla. E aí o Pierre, por exemplo, poderia chegar e dizer, puxa, rapaz, a gente precisa daqueles 10%. E aí vai do vice. O vice se Pierre não serve para ser meu vice, eu não sirvo para ser o candidato. Né? A gente tem que passar a imagem para penal de que nós vamos... O pessoal disse, olha, Gonçalo, Guerra é esperto. Guerra não escorrega em casca de banana. Então não adianta provocar muito assim que o homem vai encontrar sempre o atalho, né? Mas